4º ano, vamos dar continuidade à atividade, né, do livro de vocês, que ainda falando sobre porcentagem. Então já foi explicado, né, essas diferentes representações. Eu já fiz a representação fracionária, decimal e a de porcentagem também. Então a gente vai só continuar fazendo essas atividades. Na página 264, eu espero que vocês peguem o livro. Vou esperar um instantinho para que vocês peguem o livro. Vou esperar 3 segundos. Vamos lá, corre, pega esse livro e abre na página 264. Pronto, já abriu? Então vamos lá fazer essa atividade junto comigo para que vocês possam entender como é que tem que fazer a atividade. Na 7ª questão, está falando bem assim: os retângulos A, B, C e D têm as mesmas medidas e estão divididos em 4 partes iguais. Eu fiz esses retângulos aqui no quadro para representar os retângulos que estão no livro de vocês, ou na apostila 2. A primeira pergunta é, na letra A, pergunta não, é uma afirmativa, está dizendo: pinte um meio do retângulo A. Um meio é uma representação fracionária, que quer dizer a metade. O retângulo aqui tem 4 partes. Qual é a metade de 4? É 2. Então você tem que pintar 2 partes desse retângulo. Ok? Pinta direitinho, aqui a tia só está exemplificando, tá bom? E 50 centésimos do B, eu tenho o B aqui, 50 centésimos também é a metade, é 50%. Então também vou pintar 2 partes desse retângulo, ok? Que eu estou na representação aqui já fracionária, vocês viram que é parecido, né? Um meio também é a metade, 50 centésimos também é a metade desse retângulo. E 0,50, ou seja, 50 centésimos, escrito como decimal. Então também é a metade. Se eu tenho 4, eu também vou pintar 2 espaços aqui. Está dividido em 4, eu tenho que pintar 2. E 50% do D. 50% de alguma coisa é a metade também. Então vocês vão pintar também 2 partes aqui desse retângulo. Pintem da cor que vocês quiserem, tá bom? Então, feito isso, vamos para a letra B. Observando as partes pintadas dos 4 retângulos, o que você concluiu sobre um meio, que foi do primeiro retângulo, 50 centésimos e 50%. Depois que eu falei tudo isso para vocês, que um meio é a metade, 50 centésimos é metade, 50 centésimos é metade, 50% também é a metade. O que é que vocês podem concluir com isso? Praticamente a gente está dando a resposta, se você pensar direitinho e responder a essa pergunta, tá bom? Vamos agora para a 8ª questão, que diz bem assim: a professora Mariana solicitou que os alunos colorissem um painel usando as cores verde, azul e amarela. O painel tinha a forma de um quadrado e estava dividido em 100 partes iguais, ou seja, cada partezinha era do mesmo tamanho. Está dizendo no primeiro pontinho azul, Pedro pintou 88 centésimos. Então, das 100 partes que tinha nesse quadrado, ele pintou 88 partes de azul. 8 centésimos de verde. Então, das 100 que tinha, ele pintou 8 partes de verde. E 4 centésimos de amarelo. Então, das 100, ele pintou 4 partezinhas de amarelo, ok? Vamos para o outro pontinho. Lucas pintou 50 centésimos de azul. Já falei que 50 centésimos é o mesmo que a metade. Então, a metade de 100 quanto? 50. Então, ele pintou 50 partes de azul.
e 30 centésimos de verde. Então, 30 de 100, ele pintou 30 partezinhas de verde. E 20 centésimos de amarelo. Então, das 100, ele pintou 20 de amarelo. Lara pintou 2 quartos de azul, 1 quarto de verde e 1 quarto de amarelo. Vamos agora à pergunta. Quem pintou a maior parte do quadrado de verde? Foi o Pedro, o Lucas ou a Lara? Vocês acham que foi quem? Você vendo aí, quem foi que pintou a maioria de verde? Lucas pintou a maior parte de verde, porque Lucas pintou 30 quadradinhos de verde, que é a maior parte. Já o Pedro pintou só 8 quadradinhos de verde e a Lara pintou só 4 quadradinhos de verde, tá bom? Então vamos lá. Quem pintou a menor parte de amarelo e por quê? Pedro pintou a menor parte de amarelo, porque dos 100 pedacinhos, dos 100 quadradinhos, ele pintou só 4 de amarelo. Então foi o Pedro que menos pintou de amarelo. Gente, quando estiver fazendo atividade, vá pausando o vídeo, tá bom? Porque eu estou dando as respostas, querendo que vocês façam junto comigo para que vocês possam entender a atividade, certinho? E na letra C tem que quem pintou partes iguais da mesma cor? Você observando as afirmativas dos 3 pontinhos azuis, quem foi que pintou as mesmas partes, né, da mesma cor? De antemão, vou dizendo que foi o Lucas e a Lara, pois ele pintaram a metade do painel de azul. Lucas pintou 50% de azul, então a metade do painel, e a Lara pintou 2 quartos, que quer dizer também que foi a metade, foram 50 quadradinhos de azul, ok? Vamos agora para a página 265. Então vamos à página 265, para que a gente possa fazer essa tarefinha aí. Nona questão diz bem assim: responda as questões, deixe sua estratégia registrada. Na letra A, se um suco natural custa R$ 6,00 e uma criança tem apenas 50% desse valor, quanto essa criança tem? R$ 6,00 é o todo que custa esse suco. Então, o todo do suco, né, do valor do suco é R$ 6,00. Ok, gente? Então, R$ 6,00. Deixa eu botar o cifrão aqui. R$ 6,00 corresponde a 100% do valor que deve ser pago. Só que a criança só tem 50% desse valor. Então, eu vou observar. Se custa 6 e ela só tem 50%, elas têm a metade. Quanto é a metade de 100, ou de 6, gente? A metade de 6 é 3. Então, a criança só tem R$ 3,00, tá bom? Então, pensem como todo aqui que é R$ 6,00 e ela só tem 50%. Então, ela só tem a metade desse valor, que é R$ 3,00, certinho? Então, super tranquilo de fazer, né? Então, 50% representa a metade. Lembrando que vocês devem registrar como foi que vocês pensaram. Tem gente que vai pensar diferente da tia, mas o resultado pode dar o mesmo, tá bom? Então, isso aqui não é uma regra que você deve seguir. Só posso fazer do seu jeito, tia, você pode fazer do seu. O importante é que o resultado esteja correto. Certinho? Então, ou seja, R$ 3,00, que é quanto a criança tem, 50%. Certinho? Pronto, a criança tem R$ 3,00. Sim.
R$6. Eu só vou fazer algumas das atividades, tá bom? Não dá tempo de fazer todas as atividades, mas com o exemplo que eu estou dando aqui do livro de vocês mesmo, vocês podem fazer as outras atividades. Eu creio que vocês consigam fazer. Vou fazer agora a letra B, e depois eu vou fazer algumas outras, mas não vou fazer todas, tá certo? Vamos para a letra B dessa mesma questão, que diz bem assim: das 8 tarefas que Jonas tem para casa, ele já fez 25%. Então, os 100% dessas tarefas são 8 tarefas. Então, 8 corresponde a 100%. Deixa eu botar o porcento aqui que eu já tinha esquecido. A 100%. É o todo, é a quantidade de tarefa que ele tem, são 8. Tá falando aqui que ele fez 25%. Mas o que é que vocês fazem primeiro para poder encontrar esse 25%? Primeiro você pega esse todo e divide ao meio, que vai ser 50%. E depois você divide esse 50% ao meio também, que é a metade da metade. Então, tenho 8. Ele fez 25%. Primeiro, eu vou dividir ao meio, né? A metade desse 8 aqui, que vai ser quanto, gente? 4. Então, vamos lá fazendo essa atividade aí. Então, 4 tarefas corresponde a 50%. Então, o 100% é 8, a metade dessas tarefas, que é 50%, é 4. Agora eu vou também pegar esse 4, que é a metade do 100%, e também tirar a metade, aí eu vou encontrar os 25%. Então, a metade de 4 é quanto? A metade de 4 é 2. Então, esse menino, o Jonas, só fez 2 tarefas das 8 que ele precisa fazer. Então, ele fez 25%, ou seja, 2 tarefinhas, certinho? 4 corresponde a 50% e 2 tarefas corresponde a 25%. Pronto, então Jonas só fez 2 tarefas. Jonas fez 2 tarefas. Então, gente, toda vez que vocês quiserem encontrar 25% de alguma quantidade, você pega essa quantidade, divide ao meio e depois a metade, né, que sobrou, você divide ao meio novamente. Aí você vai encontrar os 25% sem precisar fazer conta. Vamos agora para a página 266, que eu vou dar mais um exemplo para que vocês possam ver como é que vocês devem fazer, tá certo? Então, gente, vamos para a página 266, a primeira questão. Considere cada um dos hexágonos como todo referência e complete a tabela. Eu representei os hexágonos aqui que tem no livro de vocês, na apostila de vocês. Hexágono A, B e C, e cada um está dividido com uma quantidade de partes. O primeiro hexágono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. E a pergunta é, no hexágono A, números de partes iguais. Então, nesse hexágono aqui, tem quantas partes iguais? Eu já contei aqui, vocês puderam perceber que são 6 partes. Então, onde está perguntando quantas partes iguais, você vai colocar o número 6.
Vamos seguindo para outra pergunta relacionada ao mesmo hexágono A. Fração que representa uma parte. Então, se o hexágono aqui tem 6 partes, uma parte representa, representado pela fração, vai ser 1/6, que é uma de cada 6 partes. Então, cada partezinha aqui vai ser 1/6. Certo, gente? Porque é uma parte das 6 partes que eu tenho no hexágono. Então, você vai representar com a fração 1/6. 1/6. Tranquilo? Vamos agora para a escrita dessa fração. Então, do mesmo jeito que eu estou falando 1/6, eu também vou escrever essa fração no local indicado. Tem aí a escrita da fração. Você vai colocar lá 1/6. Certinho, gente? Vamos agora para a letra B. Hexágono B, que é esse daqui, está dividido em quantas partes? Isso aí vocês estão visualizando na aula e também estão visualizando no livro de vocês, na página 266. Está perguntando em quantas partes iguais o hexágono B foi dividido. Então, você vai só contar aqui. Tem 2 partes iguais. Então, você vai colocar nesse local que está pedindo a quantidade de partes, o número 2. Seguindo, hexágono B, fração que representa uma parte dessas 2 partes. A metade é representada pela fração 1/2, que quer dizer a metade. Então, você vai botar essa fração aqui, onde está pedindo a fração que representa o hexágono, a quantidade de partes do hexágono B. Vamos agora para outra pergunta. Qual a escrita dessa fração? Eu já falei que é 1/2, então vou colocar desse jeito. 1/2 ou metade, né? Certinho? Vamos agora para o hexágono C. Esse hexágono está dividido em 12 partes iguais. Então, eu já estou dando a resposta, na verdade. Número de partes iguais, 12. Então, você vai colocar no local indicado o número 12. Fração que representa a quantidade de partes, né? Uma parte das 12 partes. Então, cada partezinha dessa aqui representa 1/12. Cada partezinha dessa. Então, a fração é 1/12. Vocês lembram que toda vez que passa de 10, eu ponho esse nome avos, tá? Então, lembrem aí, que a tia já explicou isso. E a terceira é a escrita da fração. Então, já falei que é 1/12, eu vou escrever desse mesmo modo. 1/12. Sem acento, porque não é a voz, tá bom? Certo, gente? Então, eu já dei alguns exemplos de como vocês devem resolver as páginas 264 até a página 266. Aí tem aquele complete o quadro que vocês até já fizeram. Se vocês voltarem na página, deixa eu mostrar aqui para vocês, rapidinho. Na página 259, vocês podem ver como é que faz a página 266, a segunda questão, que é um quadro parecido, só muda os números, só que as respostas são iguaizinhas lá. Você muda o número e a resposta é a mesma. E assim você vai fazer a terceira e a quarta questão, ok, gente? Beijo, pausem o vídeo, vão fazendo passo a passo. Tentem fazer, mas assistam a aula até o final. Beijo, gente. Até a próxima.